Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e também em São José. Vamos aos destaques desta edição. Aumenta o número de mulheres que são responsáveis pelo sustento da casa. De acordo com o censo, 49% das residências são chefiadas por elas. Levantamento feito por uma empresa de segurança digital identificou em um aplicativo de mensagens instantâneas 41 comunidades com diálogos e trocas de conteúdo de pornografia infantil. Com a chegada do período chuvoso, aumenta a preocupação com a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Agentes intensificam as ações de conscientização sobre os cuidados necessários para evitar a doença. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. E nesta quinta-feira, os vereadores se reuniram em plenário e a gente te mostra agora um balanço da sessão. Entre os projetos aprovados durante a 68ª sessão do ano, os vereadores aprovaram a proposta apresentada pelo vereador Júnior da Farmácia, em coautoria com o vereador Marcão da Academia, que cria um serviço de loteria municipal em São José. Segundo a matéria, o valor arrecadado com as apostas será destinado ao pagamento dos prêmios, impostos, despesas da Previdência e o financiamento de políticas públicas. Outro projeto aprovado, este de autoria do vereador Dr. José Cláudio, autoriza o município a criar um programa de atenção a pessoas com esclerose múltipla. O objetivo é propiciar tratamento médico adequado e individualizado, além de acesso a medicamentos, exames e apoio multidisciplinar. Ainda receberam o aval positivo dos parlamentares propostas para a concessão de honrarias e denominação de espaços públicos. Após a votação dos projetos, os vereadores abriram mais uma sessão, a 69ª do ano, que seria realizada na próxima terça-feira. Como determina o rito em plenário, além da votação e apreciação de documentos como requerimentos, indicações e moções, os parlamentares também fizeram uso da fala durante o pinga-fogo. O vereador Renato Santiago cobrou mais apoio aos atletas da cidade, que poderiam perder a oportunidade de participar de um campeonato de vôlei de areia, pela falta de um representante técnico para acompanhar a equipe. Juliana Fraga destacou o feriado da Proclamação da República para defender o papel das instituições democráticas de poder. Ela também lamentou o ataque realizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde um homem morreu ao detonar uma bomba no local. Lino Bispo também fez uso da palavra e criticou a situação do transporte público na cidade. Em um vídeo exibido em plenário, moradores reclamaram da superlotação e da má conservação dos veículos. Já a Dulce Rita fez cobranças de melhorias na saúde, como ampliação das consultas e atendimentos oferecidos à população. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E durante sessão solene realizada na Câmara, a Faculdade de Odontologia da Univap foi homenageada com a medalha Mérito Legislativo. Três décadas de atuação, em reconhecimento aos 30 anos de trabalhos realizados pela Faculdade de Odontologia da Univap, a Câmara Municipal concedeu à universidade a Medalha de Mérito Legislativo. O evento aconteceu no plenário e contou com a participação de ex-alunos, professores e funcionários do curso. A honraria foi proposta pelos vereadores Walter Hayashi e Dulce Rita. A parlamentar destacou a importância de valorizar a instituição, que desenvolve um importante trabalho na educação e pesquisa. Não só em termos de pesquisa, mas também na responsabilidade social, que fazem vários atendimentos em parceria com a prefeitura. Tem um número aí de 3.000 pessoas que já foram atendidas lá. E valorizar, nossas faculdades, porque eu acho que nós temos que valorizar os títulos que são dados aqui por essa casa com gente que realmente faz. Durante o evento, profissionais que contribuem para o sucesso do curso foram homenageados com um diploma de agradecimento pelos serviços prestados. A Maria Aparecida
trabalha há 37 anos na Univap e viu em 1994 a primeira turma de odontologia ser criada. De lá para cá, se sente grata por ter ajudado na formação de tantos profissionais. É muito emocionante, porque eu nem esperava, né? Porque são muitos anos. Então eu fico muito feliz, muito orgulhosa. E é aquele clichê, quem trabalha com jovem nunca envelhece. Tá? Você envelhece na idade, mas você trabalhar com jovem, a sua mente sempre está evoluindo, porque eles estão evoluindo o tempo todo. De 1994 até hoje, 1.032 cirurgiões dentistas já foram formados pela instituição. A Letícia é estudante do último ano de odontologia e se espelha nos profissionais que passaram pela universidade para exercer a profissão no futuro. A gente olha, a gente fala, essa é uma pessoa que realmente é caráter, é oportunidade. Então, assim, a gente olha e fala, é um caminho a se seguir. E a odontologia, ela é muito prazeroso porque tá todo mundo junto, né? Então a gente consegue observar e pegar alguém como referência. Ainda durante a solenidade, foi destacado pelo coordenador do curso de odontologia, o Dr. Antônio Carlos, a importância do papel social da faculdade dentro da comunidade local. Além de parcerias com o SUS, a instituição realizou em 2023 mais de 3.600 atendimentos a pacientes de baixa renda. A odontologia Univap contribui complementando os serviços da rede pública, né? Então é interessante que eu destaco atualmente, nesse momento, principalmente, esse papel social do curso. A medalha de mérito legislativo foi entregue em mãos ao coordenador do curso da Univap pela vereadora Dulce Rita. Antônio Carlos agradeceu a homenagem e reforçou a importância de formar profissionais que possam contribuir com a saúde e bem-estar da população. Na formação desse dentista, ele vai ter esse conhecimento, né? A gente destaca bastante não só a parte prática de habilidades específicas que o dentista tem que ter, mas essa noção do país e da cidade que ele vive. É um momento muito especial, né? E perto do fim do ano, então fecha todo um trabalho, né? A gente conclui um trabalho, né? Há 135 anos atrás, o Brasil colocava um ponto final no Império para se tornar uma república. A proclamação foi em 15 de novembro de 1889. Isso provavelmente você já sabe, né? Mas você sabe quais são os pilares dessa forma de governo? É o que a gente te mostra agora na reportagem. Acesso à saúde, educação, infraestrutura, transparência. Esses são exemplos dos bens, direitos e responsabilidades que pertencem à sociedade e são administrados pelo Estado. Interesses coletivos popularmente conhecidos como a coisa pública, mas que também caracterizam uma república. O significado da palavra república é coisa pública. A dificuldade é entender o que é coisa. Coisa é o país, é o Estado. Então, a União é uma pessoa jurídica, ela é uma coisa pública. O Estado de São Paulo é uma coisa pública. O município de São José dos Campos é uma coisa pública. Assim, qualquer um de nós, qualquer pessoa pode ocupar um cargo nestas entidades denominadas município, Estado ou União. Regime de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelo povo ou por seus representantes por meio de eleições diretas ou indiretas. Essa frase define o que é uma república, mas não mostra a dimensão dela. Para isso é preciso entender como as coisas funcionavam antes, na monarquia. A história é longa, difícil de ser contada em apenas um livro. A mudança para a República aconteceu em 1889. Esse historiador explica que a transição entre os modelos envolveu fatores políticos, sociais e econômicos. Você tem esse desencontro de um exército que quer participar mais das decisões do governo, ao mesmo tempo cobra, pressiona, né, por uma aceleração do processo de abolição.
e de um governo que não quer os militares, né? E como consequência disso, há toda uma movimentação no sentido de pôr fim à monarquia, né? Que ganha força em torno de um projeto positivista, né? do professor Benjamin Constant, que é um projeto autoritário, diga-se de passagem, né? Longe de aquela lógica, a república é democrática, não necessariamente, eles pensam a república num sentido autoritário, né? Apesar da complexidade das mudanças, o movimento republicano também representou um passo importante para o progresso. Se você for pensar, né, em termos de uma modernização econômica, a gente tem os primeiros passos, uma modernização social, a modernização até nas leis, né, referentes à participação política, né, a questão eleitoral, né, ainda que a passos lentos, né, a República vai inaugurando esse processo de abertura de espaços, né, de uma modernização da nossa legislação, né, no campo político, eleitoral, mas também uma modernização no campo econômico e social. A nova organização política moldou os rumos do país nas décadas seguintes e contribuiu para a formação do Brasil contemporâneo. Uma das características fundamentais da República é a divisão dos poderes em 3 principais esferas. O Executivo, responsável por governar, o Legislativo, que elabora as leis, e o Judiciário, responsável por interpretar e aplicar essas leis. Esse modelo evita a concentração de poder e também atribui a responsabilidade política. No caso da República, o dirigente maior, no caso o presidente da República, ele tem responsabilidade, o impeachment tira ele de lá, ele tem que ser eleito e tem mandato, tem tempo de cumprir o cargo de presidente da República. Por fim, as liberdades individuais. Uma república deve garantir direitos fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade de associação ou reunião e direito ao voto, por exemplo. Juntas, essas características permitem que os cidadãos tenham uma vida mais equilibrada e democrática. O verbo-chave é participar. Então, na democracia, participar como? Estar inteirado dos assuntos que são tratados nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Participar, se puder, no município, comparecendo a algumas sessões de Câmara, procurando o seu vereador, a sua vereadora, tentando conversar com o seu deputado estadual, ou a sua deputada que foi eleito por você. A gente fala agora de uma realidade cada vez mais comum no Brasil: o número de mulheres que são responsáveis pelo sustento da casa. Dados do Censo 2022 mostram que elas chefiam 49% das residências do país. A vida de Simone mudou completamente há 8 anos. Ela perdeu o marido e, de repente, teve que se tornar arrimo de família, dar conta de sustentar a casa e criar os filhos. Foi bem complicado, né? Porque praticamente ele era o provedor da minha casa mesmo, né? Ele sempre trabalhou, nunca, assim, ele trabalhava na prefeitura de São José. Quando ele faleceu, ele já estava com 34 anos de prefeitura. Então, assim, ele sempre proveu tudo ali mesmo, sempre trabalhou, né, para nunca deixar faltar nada na minha casa. A maior dificuldade enfrentada por ela foi financeira. Para aumentar a renda, Simone decidiu empreender e investiu no ramo de decoração de festas e venda de açaí. Conversei com a síndica, comecei a vender açaí aqui no condomínio. E isso veio a vontade de comprar um carrinho. Aí eu falei, e agora para comprar o carrinho? Eu preciso investir. E assim, eu fui procurando, e eu consegui um carrinho 4 vezes mais, o valor mais baixo do que estava no mercado. E uma mudança na sociedade brasileira nos últimos anos mostra que muitas mulheres do país são como Simone. O número de mulheres que comandam lares no Brasil é quase igual ao de homens, de acordo com o Censo 2022. A porcentagem cresceu em relação a 2010, quando as mulheres correspondiam a 38,7% das responsáveis. Atualmente, esse número chega a 49,1%.
36 milhões de provedoras, número próximo dos 37 milhões de homens, que correspondem a 50,9%. Mulheres que a gente fala que estão na ponta da mesa, mulheres que estão sustentando e dando conta de tudo que está acontecendo, não só no trabalho, mas na casa também. E com certeza esse crescimento a gente dá esse empoderamento feminino da mulher, que cada dia mais está recebendo informação, está procurando e está buscando a sua independência e a sua autonomia financeira. Mesmo os homens sendo a maioria dos responsáveis pelo sustento das unidades domésticas no país, a pesquisa do censo aponta que o percentual de mulheres nesta condição supera a dos homens em 10 estados brasileiros. Segundo essa advogada, desigualdades sociais e de gênero fazem essa tarefa das mulheres mais difícil. Esses desafios, que a mulher mais enfrenta, com certeza, é a dupla jornada. Essa mulher que tem que dar conta tanto do trabalho, quanto da casa, dos filhos e do marido. E, com certeza, também um pouquinho da pressão social que julga essa mulher que está buscando os novos caminhos para a vida dela. Assim como também a desigualdade salarial. Muitas mulheres acabam recebendo menos que os homens, desempenhando a mesma função e o mesmo cargo. Então, hoje em dia, a gente tem lei que pune essa empresa, mas ainda é uma desvantagem para essa mulher. Para que essas dificuldades e desigualdades sejam superadas, a advogada acredita que a criação de políticas públicas é necessária para a garantia de melhores condições e equidade de direitos. Bom, a gente pode falar de uma flexibilidade de horário para essa mulher, que tenha filhos pela empresa. Nós podemos falar também os mecanismos de uma sala de amamentação para essa mulher, se eventualmente ela trabalha numa empresa também. Nós podemos falar de políticas públicas do setor público referente a uma creche com horário estendido para essa mulher. E assim como também tem a questão da desigualdade salarial, a empresa trazer essa igualdade tanto para o homem quanto para a mulher. Dessa forma, 36 milhões de mulheres poderão exercer o papel de chefes de família de forma estável e ter segurança financeira. E mesmo diante de tanta dificuldade no comando do lar, Simone se sente vitoriosa. Apesar de algumas dificuldades que eu já passei, muitas na minha vida, muitas coisas, Deus sempre esteve comigo. E hoje, assim, eu me sinto uma vitoriosa em Deus mesmo, sabe? E uma guerreira. A gente fala agora de um relatório feito por uma ONG de segurança digital e que apontou dados alarmantes. O comércio de pornografia infantil, que acontece livremente em plataformas digitais. Entre julho e setembro deste ano, o levantamento identificou em um aplicativo de mensagens instantâneas 41 comunidades com diálogos e troca de material pornográfico. Samuel, de 11 anos, adora assistir vídeos de jogos na internet. Mas tudo que o pré-adolescente faz no celular é supervisionado pela mãe. Bruna monitora e controla o tempo do filho nas redes. As redes sociais, por enquanto, ele não usa, essas mais famosas ele não tem acesso. Quando ele completou 11 anos, ele pediu para a gente tirar o aplicativo de controle que ele tinha no celular, para poder usar um aplicativo de vídeos que tinha, E a gente tirou, mas a gente continua fazendo o controle, olhando o celular dele, olhando com quem ele conversa, tendo essa monitoria dele mesmo. Mas esse controle todo é cuidado. Isso porque Bruna se preocupa com os perigos que o acesso às redes sociais sem supervisão pode trazer para a vida do filho. É o que a gente fala para ele. Existe maldade na internet, Existem muitas coisas boas. Dá para ele conhecer um mundo de coisas, muitas pesquisas, mas existe o lado ruim. Então, é o que a gente conversa com ele. Tem pessoas que você não pode conversar, se alguém te pedir foto, se alguém te pedir algum detalhe pessoal seu, comunica papai e mamãe, porque é preocupante. E os perigos da internet são muitos. Um relatório da SaferNet, ONG especializada em segurança digital, revela que mais de 1 milhão de usuários de uma rede social compartilham imagens de abuso sexual infantil. Em São José dos Campos, a Polícia Federal atua na detecção de crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes. Até outubro deste ano, 16 operações foram feitas.
Basicamente, esse crime ele passa por uma fase de produção das imagens, um crime gravíssimo de abuso de estupro de vulnerável, e a partir da produção das imagens, essas imagens passam a ser compartilhadas pela internet. Aí entram as pessoas que são responsáveis pelo compartilhamento e as pessoas que realizam o armazenamento dessas imagens. Todas elas respondem a crimes graves. A pesquisa aponta ainda que a presença dos abusadores na plataforma não é coincidência. A rede social tem características que facilitam a propagação de conteúdos de pornografia infantil. O próprio desenho do aplicativo e as políticas de moderação de conteúdo desse serviço contribuem, sim, para que esse problema não seja mitigado e que não haja, né, uma resolução como, por exemplo, a remoção desse tipo de conteúdo, a cooperação com as autoridades para fins de investigação. Então, o que a gente tem hoje é um espaço livre e restrito de acesso para troca de conteúdo criminoso. Diante de tantos riscos, os cuidados ao postar fotos de menores na internet devem ser redobrados. Os pais também têm que estar atentos à questão do uso seguro da internet. Muitas vezes a gente se depara nas investigações com imagens produzidas pelos próprios pais, né? Não que os pais estejam ali realizando algum tipo de abuso, são imagens lúdicas de crianças, de adolescentes, mas que quando caem nas redes, na internet, acabam sendo usadas indevidamente por esses abusadores. Um projeto da Polícia Federal em parceria com a SaferNet, chamado de Guardiões da Infância, acredita que mais importante que a repressão é a educação. Por meio de palestras em escolas, os agentes informam crianças, adolescentes, educadores e pais sobre os crimes cibernéticos. São módulos para adolescentes, pais, professores, rede de apoio, iniciando com os pais para alertá-los sobre o que a gente vai falar com seus filhos nas escolas, com os professores para ajudá-los a identificar sinais de abuso, aonde buscar ajuda, mas o foco principal são os adolescentes. Trabalhar com eles sobre bem-estar, saúde emocional, segurança e privacidade na internet, entender um pouquinho desse uso excessivo de telas. E esses crimes, muitas vezes, são silenciosos. Por isso, o diálogo com os filhos é primordial. Dialogar, falar sobre essa questão da segurança, não adianta deixá-los à mercê de um celular trancados no quarto. Todos os pais, mães responsáveis não deixam os filhos numa rua escura sozinhos. E hoje o celular é essa rua escura, onde eles ficam sozinhos por horas e horas. Bruna segue essas dicas fielmente. Acredita que a conversa aberta com o filho sobre o assunto é a melhor forma de mantê-lo seguro dentro e fora da internet. A gente conversa a respeito do que tem que ser feito, de que mamãe e papai ainda têm que ter esse controle, né, de saber o que está acontecendo, porque ele não tem maturidade para saber com quem está se relacionando ainda, os vídeos que ele está vendo, o que pode fazer mal para ele, né? Então, a gente conversa bastante e ele lida bem com isso. No próximo bloco tem informação sobre a campanha Novembro Roxo, que visa reduzir o número de nascimentos prematuros. É já já. Voltamos com a Semana Legislativa. A gente confere agora um balanço da sessão de Câmara realizada na última terça-feira. Durante a 67ª sessão do ano, os vereadores aproveitaram o período de pinga-fogo para comentar sobre diversos temas de interesse público. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, fez apontamentos na área da saúde. Em um vídeo, o parlamentar cobrou atendimento médico para uma moradora que aguarda por 8 meses uma consulta com um neurocirurgião por conta de um aneurisma. O esporte também foi abordado por Lino. Ele reclamou da estrutura oferecida em uma quadra poliesportiva do bairro Santa Inês. O vereador Zé Luiz também usou o período do pinga-fogo. Ele destacou a cerimônia de 25 anos do programa Atleta Cidadão e apresentou um vídeo contando a história do projeto responsável pela formação de muitos atletas na cidade. E a manutenção dos espaços públicos foi o assunto defendido pelo vereador Fernando Petit. Ele pediu mais atenção do poder público na conservação das calçadas após a queda de uma idosa que tropeçou em um buraco. Petit ainda defendeu a tolerância religiosa e comentou sobre a realização de um evento em promoção da Umbanda em São José.
Dulce também fez críticas sobre a conservação dos espaços públicos da cidade. Em fotos, ela mostrou pontos de descarte irregular de lixo e mato alto e problemas na calçada. Outro assunto abordado foi a nova licitação para aluguel de ônibus elétricos na cidade. A cobrança da parlamentar é por mais transparência e profissionalismo nesse processo. Ainda na sessão, os parlamentares apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos ao município em diversas frentes, como manutenção pública, podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza urbana, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos para agilizar o atendimento na rede pública de saúde. Depois da sessão, um grupo de moradores do conjunto habitacional no Parque Interlagos se reuniu com vereadores. Eles alegaram estar passando por um processo de despejo da CDHU por atraso no pagamento das parcelas dos imóveis sem oportunidade de negociação. Entregue em 2011, o grupo alegou que alguns apartamentos apresentam problemas construtivos. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de países com mais nascimentos prematuros. São cerca de 300 mil bebês que nascem com menos de 37 semanas de gestação. Por isso, o Ministério da Saúde lançou a campanha Novembro Roxo para reduzir esses números. Essa é a Lise. Ela tem 3 meses de vida. Quem a vê assim, nessa tranquilidade, nem imagina que nasceu prematura. O parto antecipado aconteceu depois que a Laís enfrentou alguns problemas na gestação. Chegou a ficar internada por queda de vitaminas no corpo e teve um vazamento na bolsa que envolve o bebê. Foi uma queda de vitamina que eu percebi que eu estava com um pouco menos de energia, mas eu estava trabalhando normalmente, fazendo tudo normalmente, então foi um susto muito grande. Lise nasceu com apenas 34 semanas e foi direto para a UTI neonatal para ter cuidados especiais. A maior preocupação da Laís era com a saúde da bebê. Mas, graças a Deus, todo o período que eu estava internada foi muito importante, né? Os médicos, os enfermeiros que me tranquilizaram e me deixaram bem segura de que tudo ia ficar bem. O parto prematuro acontece quando o bebê nasce com menos de 37 semanas de gestação. Quanto mais cedo, mais grave. Antes de 34 semanas, aumentam os riscos de problemas respiratórios e outras complicações. Esse pulmão está tão imaturo que ele não consegue fazer trocas de oxigênio adequadamente. Então nós vamos colocar essa criancinha para respirar num aparelho especial e vamos fornecer a ele uma substância que se chama surfactante, que pela imaturidade dos pneumócitos não foi produzida e que mantém os alvéolos abertos para poder ocorrer a troca de gases. Uma das principais causas da prematuridade é a ausência do pré-natal regular. Problemas de saúde, como a hipertensão e o diabetes, também são fatores de risco. Uma das grandes causas da prematuridade é a mãe com moléstia hipertensiva específica da gravidez. Ou, às vezes, uma mãe que já é hipertensa e durante a gravidez ela tem uma piora do quadro dela. Crianças, filhos de mãe diabética. Ou seja, são crianças que a mãe está recebendo insulina para seu controle e essas crianças, essa doença, quando não controlada, vai gerar fetos muito grandes. E isso faz com que haja um peso no útero e chance de prematuridade. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 340 mil bebês prematuros todos os anos, o que representa 6 nascimentos prematuros a cada 10 minutos. Com o aumento nesses números, foi criada a campanha Novembro Roxo, que tem como objetivo reduzir as taxas de prematuridade e chamar a atenção para a saúde desses recém-nascidos. O Novembro Roxo é uma campanha para alertar para não termos prematuridade, né? Mas se tivermos, não é possível evitar tudo, né? Nós vamos esclarecer as pessoas do que se faz com uma criança prematura, de como que cuidados essa criança prematura tem que ter, porque é diferente o acompanhamento pediátrico depois que sai do hospital de uma criança prematura de uma criança a termo. São períodos diferentes, né? A criança prematura vai ser vista com muito mais frequência, né? Para a Laís, mãe de primeira viagem, campanhas de informação sobre a prematuridade são essenciais para que as gestantes fiquem conscientes sobre os cuidados durante a gravidez.
Isso é crucial para que você consiga ter um parto que tenha sucesso depois que você leve o seu filho para casa nos braços. Então, assim, essas campanhas são excelentes mesmo, e eu agora, como mãe de prematura, né, faço questão de falar sobre isso, eu até divulgo nas minhas redes sociais, mostro a minha história, para que realmente isso faça diferença, porque pode salvar vidas. Outro aliado da informação é o cuidado com a saúde. Hábitos saudáveis e uma dieta balanceada são essenciais para uma gestação segura. Depois do susto, a Lisier está bem cheia de saúde. Um conforto para a Laís. Ter a filha nos braços é o melhor presente que ela poderia esperar. Ela fez 3 meses essa semana que passou, graças a Deus, já está em casa, forte, saudável, e a tempestade passou, tá tudo bem. A gente mostra agora dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência que impressionam. A cada minuto, uma pessoa dá entrada em um pronto-socorro do SUS com crises agudas causadas por doenças que afetam o coração, como insuficiência cardíaca e infarto. Somente em 2023, as internações por conta desses problemas somaram mais de 640 mil. A cada minuto, uma pessoa dá entrada em um pronto-socorro do Sistema Único de Saúde por emergência cardíaca no Brasil. O alerta é da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que registrou mais de 640 mil internações desse tipo em 2023. O grupo das emergências cardíacas, a gente poderia englobar todo e qualquer evento, né, que levasse a um colapso, a algum problema no nosso sistema mesmo de bombeamento e circulação. Então, dentre eles englobaria tanto a parada cardiorrespiratória, né, que seria o pior dos cenários, até quadros de arritmia, quadros de insuficiência cardíaca, que são quadros, né, clínicos complicados em que o coração tem um aumento das suas câmaras cardíacas e ele perde a força de bombeamento. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atua no socorro das vítimas em situações de emergência por doenças do coração. Os casos mais comuns são a insuficiência cardíaca e o infarto agudo do miocárdio. Só neste ano, aqui em São José, foram 279 ocorrências atendidas pelo SAMU. Isso, muita gente acha que o SAMU tem um foco muito de trauma, mas 70% dos nossos casos são esse atendimento clínico, que envolve esses casos de problemas cardiovasculares e até mesmo parada cardiorrespiratória, crise convulsiva. Então, o foco do nosso trabalho é esse foco de atendimento clínico. Um levantamento da Secretaria de Saúde mostra que em São José dos Campos, 2.632 pacientes foram internados nos hospitais municipais por emergências cardíacas, de janeiro a setembro de 2023. No mesmo período desse ano, 2.824 pessoas foram internadas por doenças que afetam o coração, um aumento de 7%. Tão importante quanto a chegada rápida do SAMU é estar preparado para realizar os primeiros socorros em caso de emergência. Normalmente a pessoa com esse tipo de problema, ela vai evoluir com problemas de cansaço, né? Um cansaço exagerado, edemas, que são os inchaços nas pernas, inchaços nos braços, e são os sinais, né, indiretos de uma falência do sistema cardíaco. A pessoa precisa identificar isso com rapidez, né, e iniciar imediatamente as massagens, né, o protocolo para retornar da parada. Por isso, é importante agir rápido. A manobra de reanimação cardíaca imediata pode dobrar e até triplicar a chance de sobrevivência. A equipe do SAMU ensina como fazê-la. A orientação básica para que o leigo comece uma ressuscitação cardiopulmonar é identificar primeiro a parada. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa é ver se a pessoa está respondendo, se ela tem responsividade. Caso o paciente não tenha resposta, ele não levanta o braço, ele não fala nada, a gente olha a questão da respiração, se ele está respirando ou não. Ele não tendo a respiração, é orientado ao leigo que inicie imediatamente a massagem. Nesse momento, ele pede por ajuda para uma segunda pessoa, né, caso disponível, para que essa pessoa entre em contato com o sistema
pré-hospitalar, ligar para o SAMU ou para o bombeiro, avisando da parada cardíaca e o início das manobras. Aí ele vai fazer manobras de massagem na região anterior do tórax, devendo fazer em uma superfície rígida, né? A orientação é inclusive feita no chão, é o melhor de todos os cenários, em torno de 4 a 5 centímetros de profundidade do tórax. Tem que aprofundar o tórax mesmo, colocando uma mão entrelaçada sobre a outra e o peso do seu próprio corpo sobre o paciente, para que essa manobra seja bem eficiente. E a frequência das massagens gira em torno de 100 a 120 massagens por minuto. A prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível. Para acionar o SAMU, em caso de urgência, basta ligar no telefone 192. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, vai entrar em contato através desse número, quem vai atender é um profissional médico e esse profissional ele vai conseguir colher todas as informações e orientar o familiar ou o solicitante da melhor forma possível de como proceder numa situação dessa tão crítica. Os resultados do censo 2022, divulgados pelo IBGE, mostram que a morte de homens supera a de mulheres. O maior número ocorre na população da faixa etária que fica entre 15 e 34 anos. Nesses casos, a causa é a violência. A taxa de mortalidade de homens no Brasil é 3,7 maior do que a de mulheres, aponta o censo 2022. Das mais de 1.300.000 mortes registradas, entre agosto de 2021 e julho de 2022, 54,3% eram do sexo masculino e 45,5% feminino. As mulheres só superam os homens na mortalidade depois mais de 80 anos, né, por conta das questões relacionadas à saúde. Então, a gente precisa entender por que mais os homens jovens, né, são as vítimas das mortes violentas no Brasil. E essa realidade a gente pode compreender quando a gente relaciona diversos fatores, como, por exemplo, racismo institucionalizado, desigualdades sociais, escassez nos programas efetivos de prevenção e que priorizem essa faixa etária. Em São José dos Campos, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 17 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Para a vereadora Amélia Naomi, essas mortes muitas vezes estão associadas a fatores sociais. E essa questão da violência ela é muito complexa, ela não pode ter cor, não pode ter raça, mas infelizmente hoje o que prevalece é muito isso, né? Essa situação econômica. Só vamos mudar tudo isso se mudar a cabeça dos homens, das mulheres, das crianças. E para isso tem que ter educação, né? A pesquisa aponta que os homens jovens estão mais suscetíveis a situações de risco. O maior número de mortes entre eles ocorre na faixa de 15 a 34 anos. As principais causas são falta de oportunidades e violência. Essa violência contra os jovens e adolescentes, eles atuam como uma verdadeira epidemia dentro da sociedade brasileira. Inclusive, dados do Atlas da Violência revelam que a cada 100 homicídios, 34 das vítimas são jovens entre 18 e 29 anos. Os homens jovens, eles são mais facilmente cooptados pelas organizações criminosas, principalmente dentro de deste cenário de desigualdade, de falta de oportunidades no mercado de trabalho, né, de estudo, de emprego, e além da maior lucratividade, que muitas vezes a prática de condutas como o tráfico ilícito de entorpecentes, elas são condutas que geram mais lucratividade do que os empregos, a remuneração em empregos formais, né, e em atividades lícitas. Para reduzir esses índices, a especialista em direito criminal destaca a importância do controle ao acesso às armas de fogo. Segundo ela, quando esse acesso é facilitado, a mortalidade tende a aumentar. O impacto do trabalho silencioso da polícia, né, aquele fruto de um aprimoramento da inteligência policial, dos programas multissetoriais para prevenir a violência, eles revelam um trabalho muito mais eficaz na redução desses índices de violência. Da mesma forma, também o controle do acesso às armas de fogo, né? Já que a maioria dos homicídios, ele ocorre nos próprios domicílios das vítimas. E aí nós temos aí a liberação de armas para o cidadão
e a gente vê, assim, por exemplo, vários relatórios de mulheres que foram mortas, e aí da onde veio? Lá daquela autorização que foi dada, quer dizer, então foi autorizada você ter uma arma, e aí numa briga familiar você tem esse tipo de ação, que infelizmente o número é crescente. Esses dados alarmantes reforçam a importância de medidas de proteção à juventude brasileira, especialmente aos homens, mais expostos a situações de risco que resultam em mortes prematuras. A partir da criação de políticas públicas de inclusão, os ciclos de violência podem ser quebrados. É preciso criar oportunidades para que esses jovens, né, que representam aí um índice de violência alto, e que eles não sejam içados pela criminalidade organizada, né, o que depende de investimentos em educação qualificada, em educação profissionalizante, né, programas que promovam o primeiro emprego e promovam a inclusão racial e inclusão de gênero, bem como, assim, combate ao uso de álcool, combate ao uso de drogas, né, com a redução das desigualdades de renda. Ou seja, é articulação política, é monitoramento dos indicadores, né, para saber quais os fatores que levam a esses índices altos, elevados de violência, e a criação de metodologias que visem a intervenção e a quebra desses ciclos de violência. A vereadora destaca o Pé de Meia, programa de incentivo financeiro educacional, como uma das tentativas do governo de mudar essa realidade, mas afirma que essa não é uma solução direta para o problema, que multifatorial. O estudante que não tem condições de ficar que está sem condições de ficar na escola, ele vai receber uma verba. Isso é muito importante para os adolescentes, porque você incentiva ele a ficar na escola, ele não precisa sair para trabalhar e não precisa sair também para servir o tráfico, né? Então, acho que é uma forma econômica para tirar do tráfico. Então, eu entendo que o Pé de Meia ele tem um objetivo muito maior que isso, mas no quesito aqui, violência, pensando no nosso jovem, ele ajuda bastante. No próximo bloco, a gente fala sobre o número de estagiários do país, que registrou aumento de quase 40%. É depois do intervalo. Estamos de volta. Dados do Ministério do Trabalho mostram um aumento na quantidade de estagiários no país. No primeiro trimestre de 2023, o Brasil registrava cerca de 642 mil estagiários ativos, número que saltou para 877 mil no mesmo período de 2024, alta de 37%. A Daniela está no 5º semestre de farmácia e, para viver na prática o conteúdo que aprende na faculdade, procurou um estágio. Na prática é totalmente diferente, né? A gente aprende na faculdade só a teoria. Quando chega na prática que é o bom, que acaba aprendendo mais. Ela trabalha nessa farmácia de manipulação na zona leste da cidade há quase um mês. E mesmo em pouco tempo já tem tarefas que antes via só na teoria. Porque tem bastante nome técnico, né? Daí, quando chega na faculdade, a gente fica meio perdido. Quando chega aqui, a gente já sabe o que esse medicamento faz, o que as pessoas normalmente usam ele. Então, fica melhor. Quem contratou a Daniela foi o Bruno, que é dono da farmácia. Farmacêutico de formação, ele lembra que na época de estudante teve dificuldades para arrumar um estágio. Desde que está na farmácia, sempre fez questão de ter estagiários. A procura é alta e a maioria consegue uma efetivação. Então, muitas pessoas veem o estagiário como, digamos, um problema para a empresa, porque acham que estão perdendo tempo ensinando, né? Na verdade, não está perdendo tempo, você está preparando um funcionário para o futuro, né? E se ele não servir para você, você vai ter um bom profissional em outra empresa, no caso, até mesmo com você, atuando, né? Porque hoje é muito difícil nós encontrarmos bons profissionais. Quando a gente pega alguém de fora, já vem cheio de vícios, né? Então é muito melhor a gente pegar uma pessoa, preparar ela, né, para estar atuando com a gente depois. O número de estagiários nas empresas brasileiras aumentou. Segundo o Ministério do Trabalho, ao fim do primeiro trimestre de 2023, o Brasil tinha 642 mil estagiários em atividade.
Em 2024, também ao fim dos primeiros 3 meses, o número subiu para 877 mil, um aumento de 37%. Isso se dá muito pela falta de profissionais qualificados hoje que a gente tem no mercado de trabalho, né? Os jovens, eles saem das academias sem experiência, né? Então, como é que eu faço com que esse jovem consiga colocar em prática o que ele aprendeu na teoria, né? Eu preciso treiná-lo. Além disso, de acordo com a Associação Brasileira de Estágios, mais de 60% dos profissionais em atuação no Brasil passaram por algum programa de estágio. Para essa especialista, o estágio traz vários benefícios aos líderes e aos jovens profissionais. O estágio é uma porta de entrada, tanto para as empresas quanto para esses profissionais, porque eu preparo esse profissional para que ele atenda de acordo com a cultura, com o formato da organização, e ele também se prepare para esse mercado aí que é enorme, né? Nessa outra empresa que trabalha com tecnologia focada na educação, a procura por estágios também aumentou nos últimos anos. O Tiago ingressou aqui por um programa de estágio. Começou em 2020, foi efetivado e atualmente é o líder dos estagiários. Como eu já fui estagiário, o que eu tento fazer é encurtar algumas distâncias para eles, facilitar alguns caminhos para que eles possam se desenvolver sem nenhum atrito. O que a gente tem aqui, efetivamente, é uma academia de novos desenvolvedores. Então a gente dá todos os recursos necessários, dá as ferramentas para que eles também possam correr atrás da parte que isso é necessário, para que eles possam se desenvolver o mais rápido possível aqui dentro e chegar à efetivação e possam contribuir ainda mais aqui dentro da nossa empresa. Hoje a empresa conta com 15 estagiários, praticamente um para cada setor, e o índice de efetivação é alto. A gente tem aproximadamente 80% de efetivação ao término do estágio e a gente tem muitos estagiários, muitos cases de pessoas que estão atuando como desenvolvedores, que estão ocupando cargos de liderança, cargos extremamente relevantes e estratégicos aqui dentro e que saíram dos times de estágio. E mostrar esses casos para as pessoas que estão acabando de chegar é muito motivador, porque eles conseguem ver que existe realmente uma oportunidade de crescimento aqui dentro. E a ideia do estágio é essa, como uma via de mão dupla. O estagiário colabora e aprende ao mesmo tempo. E não só eles, até quem já é experiente tem o que aprender. Além de ela aprender, que nós ensinamos, às vezes a gente aprende com eles também, né? Então, sem dúvida, é uma via de mão dupla, né? Eu ajudo ela nos ajuda também e assim vai indo. Estamos em um período de alta na procura por chácaras e casas para alugar. Opções para quem pretende reunir a família e os amigos para as festas de fim de ano. Lugares como esse daqui costumam ser bastante procurados no fim de ano. As chácaras são boas opções para quem quer juntar a família e os amigos no Natal ou Ano Novo. Essa daqui, na zona oeste de São José, é do Valdecir. Desde 2001, ele sempre teve clientes nesta época do ano. A intenção não era locação, era um espaço para a família. Mas aí depois ficou meio difícil as coisas e a gente resolveu alugar. E foi uma coisa que deu muito certo, né? A locação. Hoje a gente aluga bastante. A casa acomoda mais de 30 pessoas e conta com piscina, campo, salão de jogos, parque. A procura é alta o ano todo, mas no fim de ano fica ainda maior. As reservas para as festas de dezembro são feitas com bastante antecedência. Geralmente o pessoal que aluga, né, já quer reservar para o próximo ano. Mas às vezes acontece desistência que é muito difícil, né? Mas é muita procura sim. Na locação, tanto o locador quanto o locatário têm responsabilidades que são muito importantes. Por exemplo, para o dono do espaço, é fundamental oferecer fotos boas e ter disponibilidade para responder às principais dúvidas. Já para quem vai alugar, é importante perguntar, saber a localização exata do espaço, os pontos de referência e, é claro, cumprir os combinados. Para mais segurança, este especialista recomenda firmar um contrato entre o locatário e o locador. Você pode chegar lá na chácara e não saber que tem um cachorro lá. E esse cachorro é solto, ataca os seus colegas. Quem que é responsável, né, por esse dano que aconteceu? Um contrato iria prever essa situação. Qual a condição do imóvel que você está pegando? Porque quando você entregar, pode dizer que você pegou numa condição que não existia. Então, um contrato, ele vai te assegurar de tudo isso. E o contrato, ele também serve como título
executivo. Ou seja, se alguma coisa lhe der errado, só com o contrato em mão, você entra na justiça, a pessoa tem 3 dias para pagar. Nesse assunto de aluguel, é importante tomar cuidado com os golpes. Isso pode acontecer tanto para quem aluga quanto para quem oferece o espaço. Atenção redobrada para algumas situações consideradas suspeitas. Se certificar de que quem está te alugando aquela chácara, de fato, é dono daquela chácara. Porque, veja, com a internet você acha fotos de qualquer lugar e anuncia na internet, mas nem é seu. Então, você, quando for alugar sua chácara para festejar, peça o documento comprovando que aquela pessoa que está falando com você é dona. Contrato, escritura, registro, qualquer coisa. Isso é fundamental para você ter certeza de que você não está prestes a cair num golpe. A segunda preocupação que você tem que tomar é de saber que aquele lugar existe. Qual que é o endereço? Consulta lá pelo Google Mapa, dá para ver direitinho a fachada, né? Se certifica de que, de fato, o lugar realmente existe, que a localização bate com as características que você viu na internet. O Valdecir tem o costume de alugar o espaço somente após a visita do locador. Assim, todo mundo consegue aproveitar o período de festas sem dor de cabeça. A gente faz um contrato, né, para a segurança do cliente e também para a nossa segurança, né? Mas é tudo feito no contrato, tudo certinho e, graças a Deus, a gente tem uma clientela muito boa. Com a chegada do período chuvoso, aumenta a preocupação com a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Por isso, agentes intensificam as ações de conscientização sobre os cuidados necessários para evitar a doença. Olhos atentos e concentração. Hoje a aula dos alunos da educação infantil foi diferente. Um teatro sobre os riscos da dengue. Os personagens em fantoche ensinam como combater o mosquito Aedes aegypti e dão dicas de prevenção. Estamos realizando na escola atividades educativas, a gente vai fazer uma apresentação teatral, a gente tem jogos lúdicos, jogo da memória, jogo de tabuleiro, jogo de dardo, tudo isso para ensinar as crianças de uma maneira lúdica. Ações como essa são realizadas durante todo o ano nas escolas municipais. Um trabalho fundamental, segundo a diretora. A atividade lúdica ajuda a reforçar os conceitos e facilita o entendimento dos pequenos que levam o aprendizado para casa. As crianças desde pequenos já tendo essas informações, elas vão atuar como multiplicadores na própria casa delas. Então, é importante isso vir para as escolas, né? Então, por isso que a gente sempre busca essas parcerias a fim de que essa informação chegue nas casas também. Mas o que as crianças estão aprendendo na escola é o que muitos adultos acabam não fazendo no dia a dia. Como conta o chefe da Vigilância Epidemiológica, cuidados simples podem ajudar a combater o mosquito, mas é preciso da colaboração de todos. Os criadouros, infelizmente, são os mesmos. É o prato de planta, é o vaso de planta, é a calha que está entupida, é a garrafa que está com a boca virada para cima. Então, o que a gente pede para a população? 10 minutos durante a semana para fazer uma vistoria no seu quintal. Com a chegada do período de chuvas, a atenção com a doença precisa ser redobrada. Isso porque o mosquito depende de água parada para se reproduzir. É como lembra esse biólogo, praticamente qualquer objeto pode se tornar um criadouro. Tampas de garrafas, pneus e vasos de planta. Pode ser uma tampinha de garrafa PET que tem ali água acumulada, né? Então essa fêmea, ela coloca os ovos ali dentro da água. Esses ovos, eles eclodem em cerca de 1, 2 semanas no máximo, né? E aí essas larvas que vão se desenvolver ali naquele ambiente aquático, né? Elas, em termos muito rápido, elas conseguem passar pela transformação de virar novos mosquitos. Este ano o Brasil enfrentou uma epidemia de dengue. Só no mês de março foram registrados 1 milhão de casos. Com o acúmulo do ano, superou 6 milhões de notificações. Em São José dos Campos, foram confirmados 98 mil casos e 115 mortes pela doença. Números que poderiam ser amenizados com cuidados preventivos. Quando a gente pensa na limpeza das nossas casas, né, a gente tem que ter em mente que é qualquer foco. Então, não somente dentro de casa, mas todo o ambiente ao redor, nossas calçadas, praça que esteja por perto. Enfim, a gente tem que ter uma cidadania consciente.
né? As empresas também, às vezes a área de estacionamento, enfim, que é compartilhada. O mosquito, o vírus, eles não esperam e eles não têm esse limite geográfico, digamos assim. Aqui é o meu terreno, eu estou cuidando, mas o meu vizinho não cuida. Tem que ter uma parceria, tem que todo mundo cuidar. E você pode ajudar no trabalho de fiscalização da prefeitura. Se encontrar algum local abandonado que possa estar acumulando água, é possível deixar uma denúncia anônima. Isso vale até para um vizinho que não está cuidando do quintal. A gente vai mandar a nossa equipe até lá. Se constatada a não conformidade, é dado um prazo para que ela seja sanada. Se não for sanada, a gente pode, inclusive, aplicar multa e chegar até numa esfera de ingresso forçado, se necessário. E para vencer a dengue, não tem idade. Por isso, adultos e crianças têm que entender como combater o mosquito. Depois de assistir o teatro, a Lívia aprendeu a lição. Agora vai ensinar para toda a família como se prevenir da dengue. Que não pode deixar água parada. O Semana Legislativa desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.